Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu me apresentar novamente, né? Tatiana, professora de literatura, e a nossa aula ao vivo de hoje vai ser sobre a prosa romântica, né? A nossa última aula gravada é sobre esse assunto. Lá eu falo um pouquinho das características da prosa romântica, e hoje a gente vai falar especificamente de uma produção, né, do autor José de Alencar, que entra aí como uma sugestão do PISME para a gente poder estudar romantismo. Vou compartilhar com vocês uma tela aqui, o slide, tá? Eu já vou também colocar para vocês, eu não sei se coloquei, deixa eu só atender aqui. Olá, Cauã, cadê o Cauã? Entrou e não entrou. Vai aparecer de novo, caiu. E aí, pessoal, eu vou botar esse material lá para vocês, tanto no Drive quanto no nosso grupo de estudos, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Prontinho. Aliás, vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar o slide da aula anterior, tá? Porque aí a gente faz uma revisãozinha rápida a partir. Prontinho. Aí. Alguém apareceu. Olá, Cauã. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Bem, vocês estão vendo aí meu slide, não estão? Não estão? Esse slide que está aí, pessoal, é da aula passada, tá? É da aula gravada. Eu vou só retomar alguns pontos importantes para a gente poder continuar o nosso assunto sobre prosa romântica. Então, primeiramente, eu queria chamar a atenção para a imagem que nós estamos observando aí, né? Vocês podem ver que existe uma moça, e essa moça está sentada aí, né? Tranquilinha, com esse cabelo gigantesco, né? Olha que troço enorme, igual a Rapunzel, né? Lendo o seu livrinho, tá? Essas imagens, tendo uma mulher lendo, ela se torna muito comum no século XIX, nesse período do romantismo, né? E por que essa imagem desperta atenção? Porque nesse período, pessoal, dentro do romantismo, até aí, né, até chegar ao romantismo, a leitura feminina no Brasil era quase nula. Né? As mulheres não tinham oportunidade de estudar, não tinha nem esse direito, né, de ir para a escola. Para que ensinar a mulher a ler e escrever, né? Se a função dela é estar dentro de casa, se a função da mulher é cuidar da casa, cuidar do filho, né, administrar a casa. Então, ela não precisa disso. Que ela precisa aprender a cuidar da casa, tocar um piano, tocar um violino, né? Ou fazer um crochê. Algumas aprendiam outras línguas, mas ler, escrever, para quê, né? Mas com o advento do romantismo, né, com a chegada desse movimento no Brasil, a leitura feminina vai ganhando espaço. Por quê? O romantismo vai trazer uma forma de entretenimento para as pessoas. Né? Então, o romantismo ele não é só poesia. O romantismo também é prosa. E o que é um texto em prosa? É o texto linear, é o texto do romance, tá? É o texto que vai de uma margem até a outra. Então, a gente usa a prosa para escrever narrativas, né? Então, a leitura feminina vai ganhando espaço porque as mulheres, entediadas de ficar dentro de casa, né, sem poder fazer muita coisa, porque elas normalmente não podiam sair a hora que elas quisessem, elas não podiam passear pela rua sozinhas, elas precisavam estar sempre acompanhadas de alguém. Então, a mulher, o que ela fazia? Ela ficava dentro de casa, no máximo ela ia até a igreja, voltava, né? Tinha essa questão. E aí a leitura se torna uma boa companheira. Por isso começam a surgir essas imagens, né, dessas moças lendo. E o romantismo se torna esse elemento fundamental para
influenciar a leitura feminina, para promover a leitura no país, tá? E aí, durante a aula gravada, eu fui falando, né, de quando se inicia a publicação de romances no Brasil. A partir de 1830, a gente já começa a ter essas publicações, só que de romances estrangeiros. Então, o que chega no Brasil, primeiramente, são traduções. Mas, a partir da década de 40, né, o Brasil sente essa necessidade de ter criações próprias. Os autores, então, começam a pensar, não, a gente precisa fazer algo que seja nosso, né? Demonstrar a nossa cultura, porque aí também pega essa ideia que a gente já discutiu da primeira geração romântica na poesia, né? Essa ideia do nacionalismo, essa ideia de criar elementos que pudessem representar o Brasil fora do Brasil. Então, o romance vai ser um instrumento que vai cumprir muito bem essa função, tá? E aí, então, surgindo os primeiros romances brasileiros a partir da década de 40. Então, esses romances publicados vão, claro, trazer benefícios, porque a gente vai ter o entretenimento, olha lá, de novo, a figura feminina lendo, né? Então, é uma maneira de passar o tempo, é uma diversão. Estímulo da leitura feminina, como eu disse, e familiar. O próprio José de Alencar tem um escrito em que ele fala disso. Ele fala dessa importância. E ele, como homem, ele tinha esse direito ao estudo. Então, ele sabia ler e escrever, né? E na casa dele, desde pequeno, ele tinha um espaço reservado para ele poder fazer a leitura de obras como essas para a mãe, para as tias, para a avó. Então, como elas não sabiam ler, convidava-o a sentar ali no meio da sala e ele fazia a leitura. Então, a partir desse momento, as mulheres ficam instigadas a também aprender a ler, né? E isso começa a aparecer, então, nos quadros e também na própria obra do José de Alencar. Existem vários personagens de José de Alencar que leem outras obras ou leem as próprias obras do José de Alencar. Muito interessante. Depois eu falei um pouco dessas características da prosa romântica, né? Que é importante vocês guardarem para poder entender, né, os textos. Primeira característica é que a prosa romântica vai ter essa função de responder ao questionamento sobre a identidade nacional. Como a narrativa tem esse espaço descritivo, né, muito mais do que a própria poesia, consegue alcançar um espaço maior na literatura, né, no imaginário. Olá, Geise. Vendo, eu estou habilitando, mas o pessoal não está aparecendo para mim. Aí. Olá, Geise, boa tarde. Estou fazendo aqui uma revisãozinha. Boa tarde. Boa tarde. Uma revisãozinha rápida sobre a aula anterior que está gravada. Não sei se você conseguiu assistir, mas para a gente poder dar continuidade aos nossos assuntos hoje, tá? Então, como eu estava dizendo, vou voltar aqui. Opa, chegou mais alguém. Olá, Vitor. Boa tarde. Se ele vai entrar aí. Vitor, boa tarde. Boa tarde, desculpa atrasado aí. Não, tudo bem. Tá? Estou fazendo aqui uma revisãozinha da última aula gravada para a gente poder dar sequência ao nosso assunto hoje, tá bom? E aí, meninos, olha só. A gente está falando das principais características do romance romântico, né? Parece pleonasmo, mas não é, porque romance é um tipo de texto, tá? É um gênero textual, e romântico é o período produzido, né? O período literário. Então, romance romântico não é redundante, não é um pleonasmo, não é uma repetição, não, tá, gente? Porque existe romance naturalista, romance realista, que vão ser os próximos que nós vamos começar a ver, tá? E assim existe o romance romântico. E aí a gente está falando um pouco dessas características desse romance, né? Então, o romance ele também tem esse objetivo, igual tinha nas poesias, né?
de marcar uma identidade cultural, uma identidade nacional para o Brasil. Presença de flashback, muito comum, a gente observa isso, né? É muito comum o narrador ou o personagem parar a narrativa, contar uma história lá do passado, para a gente poder entender o que está acontecendo no presente. Isso é muito característico da obra romântica. Sentimentalismo visível não poderia ser diferente, né? Já que a gente está tratando do romantismo. Então, essa ideia de expor os sentimentos, né, do personagem na obra se mantém também na prosa. Não é só na poesia que a gente encontra isso. Essa idealização de um amor que quebra barreiras e traz à tona a ideia de que o amor é a única forma das personagens se purificarem. Gente, isso aqui é importantíssimo de vocês guardarem. Muito, muito importante. Olá, Jadson. Boa tarde. Estamos fazendo uma revisãozinha da aula anterior, tá? Da aula gravada, para a gente dar continuidade à nossa matéria. Essa aqui, pessoal, é uma das características mais importantes da prosa romântica, tá? Guardem isso. O amor, o sentimento amor, ele é tomado como algo que é muito valioso. Tá? O amor é capaz de mudar as pessoas, de torná-las melhores, tá? Então, ele quebra a barreira, como eu coloquei aí, tá? E traz à tona a ideia de que, a idealização do amor, né? De que o amor é a única forma das personagens se purificarem. Então, a gente vai ver, igual na aula de hoje, existe uma personagem que a gente vai ver hoje, né? Que é a Lúcia, na obra Lucila. A Lúcia é uma prostituta. Então, olha só que personagem que vem para o texto, né? Uma personagem cheia de problemas sociais, né? A visão para essa personagem é totalmente comprometida. E o José de Alencar vai fazer com que essa personagem seja uma heroína no final da história. E a gente vai entender por que isso acontece, tá? E aí, lembrando que herói na literatura não é aquele personagem bonito, forte, que vai salvar alguém. Não. Herói na literatura é todo personagem que a gente pode tomar como exemplo, porque as suas ações são dignas, são ações respeitáveis, né? São ações que podem ser copiadas, tá? E geralmente o herói tem ações muito, como é que eu posso dizer? A gente espera as ações deles, são previsíveis, né? A gente imagina o que ele vai fazer, porque é aquele personagem quer mostrar boa conduta, bom comportamento, boa moral, bom caráter. Então é fácil de identificar o herói e imaginar o que ele vai fazer em certas situações, tá? Então, no romantismo, não só no romantismo, mas em toda a literatura, quando a gente fala de herói, a gente está falando desse tipo de personagem. E, claro, a Lúcia, sendo prostituta, ela não cabe nessa situação, né? Mas a gente vai tomar uma prostituta como um exemplo. Mas a gente vai perceber que José de Alencar consegue torná-la uma heroína. Por quê? Porque ela vai se apaixonar, ela vai se transformar pelo amor, tá? Por isso que essa característica é muito importante, guardem ela. Idealização de um herói, como eu disse, né, que vai se encaixar perfeitamente no comportamento pregado pela burguesia. Lembrem-se sempre, romantismo é a arte da burguesia, é a arte que vai representar a elite. Por isso, toda essa idealização também. Valorizações das instituições sociais. Então, a gente vai ter obras em que os personagens eles vão passar por esses processos, tá? Vai passar por essas instituições. Então, o personagem ele vai sofrer a obra inteira, porque vai existir um monte de conflito que ele vai ter que superar por amor. Porque o amor é um sentimento muito potente que é capaz de unir as pessoas e ninguém consegue separar. Então, eles vão estar sempre enfrentando os conflitos para, no final, eles ficarem juntos.
Só que, para além disso, né, o Viveram Felizes para Sempre, do romantismo, também vai retratar essas instituições. Então, quando o personagem, o casal, fica junto no final da obra, o que eles estão valorizando? A ideia do casamento. Então, essa instituição é valorizada no romantismo. A constituição familiar é muito valorizada, então vai casar, vai ter filhos, né? Vai seguir o mandamento bíblico, né? Crescer e multiplicai-vos. Então, eles vão casar para constituir família. A questão da religião também se faz muito importante, principalmente a religião católica, né? Porque ainda é, né, no Brasil, uma das maiores instituições, é uma religião de maior número no Brasil, tá? O conflito narrativo na prosa romântica também trazia a postura idealista e o desejo de justiça e moral. Então, por isso que as histórias vão tratar disso, tá? No romantismo. Essa questão de fazer o bem vencer o mal, né? Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo também, né? Esses conflitos vão ser mostrados. Então, o personagem que tem uma conduta errada, ele também passa, né, por um julgamento. A gente vai ver isso. Lúcia vai passar por esse julgamento. O personagem que foge à conduta determinada pela sociedade são punidas, né? Então, o que acontece? Os personagens que vão ter uma vida errante, né, que não condiz com esse comportamento moral e social, eles acabam sofrendo punições por conta desse desejo de justiça e moral, tá? Muitas das vezes a punição é a morte nessas obras. Aí eu falei lá na aulinha gravada sobre os tipos de prosa, tá? Enquanto na poesia a gente tem as gerações, né? A poesia é dividida em geração, então primeira geração nacionalista e indianista, segunda geração que a gente conhece como ultrarromântica ou mal do século, terceira geração que é a social ou condoreira, a prosa já vai ter o seu tipo. A gente não encaixa a prosa nas gerações. A gente encaixa as prosas no tipo. Então, nós vamos ter prosa do tipo urbana ou de costumes, como que a gente vai ver na aula de hoje. Temos a prosa indianista, que eu vou deixar para a semana que vem, vocês vão ver nas aulas gravadas, eu vou falar disso nas aulas gravadas, além da prosa regionalista e histórica, tá? Cada uma tem suas características. No caso da aula de hoje, que a gente vai falar da prosa urbana, nós vamos ter uma prosa que vai se passar na corte. Então, geralmente, a prosa urbana ela se passa no Rio de Janeiro, tá? Vai falar exatamente dos costumes da corte, vai se falar dos costumes da elite brasileira, o comportamento dos personagens, tá? Dá ênfase nisso. Já a prosa indianista traz o índio como herói. Aqui nós vamos ter o casal, geralmente, como herói, tá? Na prosa indianista, o índio se torna herói. Então, de novo, aparece aquele índio idealizado, forte, de bom caráter, de boa moral, tá? Na prosa regionalista, a gente vai ter uma prosa que se passa no interior do Brasil, então as histórias se deslocam do Rio para o interior. A ideia é mostrar ainda, né, esse estilo de vida mais arcaico, mais conservador. Aqui a prosa urbana de costumes, né, vai mostrar esse contato que a corte tem com a Europa. Então a influência da Europa na corte. Já a prosa regionalista, não. Como vai para o interior do Brasil, se afasta da corte, então a gente vê personagens mais conservadores. Tá? Tanto que aqui o homem aparece muito mais do que a mulher. Aqui a mulher aparece mais. Tá? E a prosa histórica, que vai ter como fundo, né, de descrição algumas passagens históricas já ocorridas no Brasil. Tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa?
De vez em quando eu falo muito, né? Pode gritar daí, fala assim, Tati, vai mais devagar, repete isso, tá? Eu volto, sem problema. Então, vamos seguir. E esse senhor que aqui se encontra, barbudo, é o próprio José de Alencar. É sobre esse autor, então, que nós vamos falar mais hoje. Vamos ver uma obra sua muito importante, que é essa aqui, a obra Lucíola, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês o slide da apresentação de hoje. Essa aí tá da aula passada. Para vocês entenderem como se dá essa questão das obras românticas. Até aqui, tranquilo? Vocês estão vendo aí o meu slide? Todo mundo? Sim. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Lucíola, né? Esse nome diferente, né? Parece nome de uma pessoa, né? Mas não é. É igual do Ijuca Pirama lá, né? Do aquele poema indianista. Parece que é o nome do índio, mas também não é. Lucíola tem um outro significado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Lucíola é o lampiro noturno que brilha de uma luz tão viva no seio das trevas e à beira dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição conserva a pureza da alma? Deixa eu explicar isso para vocês. Esse trechinho está logo no início do livro, Lucíola, tá? Então, Lucíola seria uma espécie de vagalume, né? Que mesmo na escuridão brilha. Por que será que essa é a imagem da verdadeira mulher que no abismo da perdição conserva a pureza da alma? Como eu disse para vocês, Lucíola vai trazer para a gente a história de uma cortesã, tá? De uma moça que é prostituta. Né? Então, por que será que ele fala, né? Que mesmo na escuridão aí ela brilha. Né? A gente vai entender isso. Essa obra Lucíola, ela foi escrita em 1862, tá, pessoal? E ela é fortemente influenciada por a obra A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, tá? É uma história muito semelhante. Em Alexandre Dumas, a gente também vai ter uma personagem desse tipo, né? Uma prostituta, como Lúcia em Lucíola. Tá? Então, José de Alencar, com certeza, leu Dama das Camélias, e, inspirado nessa obra, ele produz Lucíola. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa obra. Bem, a gente vai ter os personagens Lúcia e Maria da Glória. É a mesma pessoa, tá? Só que quando a gente começa a ler a obra, a gente não sabe ainda da Maria da Glória. Maria da Glória só aparece no final do romance. A gente conhece Lúcia, que é uma cortesã, como eu coloquei aí, tá? O que era uma cortesã? Era uma prostituta de luxo, tá? Uma prostituta que cobrava caro. Não era uma prostituta qualquer que se acha na rua, na esquina, não. Lúcia tinha os seus fregueses e esses fregueses pagavam muito caro para Lúcia, geralmente em ouro, geralmente em joias, tá? Lúcia, então, tinha uma vida muito boa, tá? Lúcia era rica, né? Ela não se passava na sociedade por uma prostituta. Todo mundo via a Lúcia, sabia que ela era uma prostituta, mas ela tinha esse ar de dama na sociedade. Paulo Dias é o outro personagem que entra aí, tá? Vai ser o narrador da história, ele vai nos contar a história de Lúcia, mas ele é um personagem, aliás, é um narrador personagem, tá? Ele vai se apaixonar por Lúcia, ele vai ficar encantado por Lúcia. Lúcia, por sua vez, também se apaixona por Paulo Dias, tá?
Ele vai ser esse rapaz vindo de Pernambuco, né? Ele vem do interior, ainda muito inocente, bobinho, né? E vai encontrar ali com Lúcia. E vai se apaixonar por ela. Então, ele vai contar essa história, né? Como é que foi essa história de amor? Ele conta não para nós, leitores. Ele conta essa história para a senhora GM. Tá? Então, ele conta em forma de cartas a história dele com Lúcia. E a senhora GM, por sua vez, acha a história linda e maravilhosa, decide publicar. Então, a senhora GM é uma autora fictícia, é uma autora criada por José de Alencar para publicar a obra Lucília. Tá? Até aqui tranquilo, meninos? Alguma pergunta? Alguém já leu essa obra? Conhece Lucília? Vocês já viram? Já leram alguma coisa? Não, pelo silêncio, eu acho que não. Então, vamos lá. Bem, o que torna essa obra romântica? Nunca nem ouviu falar, né? Mas é uma historinha legal, é bacana de ler. Pequenininha. E o que torna essa obra romântica? Por que ela representa o romantismo? Por que ela é importante? Vocês vão entender que ela encaixa todas aquelas características que eu falei para vocês. Então, vou contar um pouquinho da história de Lúcia para vocês, né? De Lucília. Bem, Lúcia, como vocês já sabem, é uma cortesã, é uma prostituta. A gente abre o livro e conhece a Lúcia dessa maneira, já é apresentada para a gente como uma cortesã, né? Paulo vem de Pernambuco para o Rio de Janeiro, vê Lúcia. Num primeiro momento, a Lúcia está passando com uma carruagem, né? Porque a Lúcia tinha dinheiro, como eu disse, é uma cortesã de grana. Tá? Ela se mantinha sozinha. Então, ela está passeando, deixa cair o leque, ele pega o leque, entrega para ela, olha para ela, se apaixona pela beleza dela, vê a Lúcia e se encanta com Lúcia, né? Mas todo mundo virava para ele e falava assim: Paulo, Lúcia não é mulher para casar. Lúcia é mulher para se passar a noite. Ela é uma cortesã, é uma prostituta. Para você ficar com ela, basta pagar, né? Você vai ter a Lúcia. Lúcia não é uma mulher para poder se casar. Aí ele ficava olhando para a Lúcia, ele não pensava isso, não. Ele achava que a Lúcia era uma mulher, né, que guardava a pureza da sua alma. E aí, um belo dia, né, houve uma festa, né, a famosa Festa da Glória, no Rio, e Paulo novamente vê a Lúcia, né, chega mais próximo dela, e aí, cada vez mais ele se encanta, tá? Lúcia, por sua vez, vai ter vários clientes que vão pertencer à elite carioca, né? E era financeiramente independente, como eu disse para vocês, tá? Paulo vai ser esse rapaz simples que veio do interior, tá? E ele não vai ter dinheiro para pagar a Lúcia, ele não tem nem como passar uma noite com a Lúcia, porque ele não tem como pagar o preço dela. Tá? Então, ele fica só de longe admirando a Lúcia. Só que, nesse ficar de longe, ficar reparando a Lúcia, Paulo, apesar de pobre, tinha alguns amigos que pertenciam à elite. Né? E esses amigos conheciam a Lúcia, alguns andavam com a Lúcia. Tá? Então, ele vai conseguir se aproximar da Lúcia, ele vai conseguir ficar mais perto dela, e a Lúcia acaba também se apaixonando por Paulo. Tá? E aí os dois passam a se encontrar. Né? E a Lúcia não cobra nada de Paulo. Então, eles vão viver ali um momento de amor, de paixão, de enamoramento. E aí, a Lúcia, apaixonada, decide, então, ficar com Paulo, assumir o Paulo. Tá? E Paulo, apaixonado por Lúcia, então, decide viver esse romance. E os dois vão viver juntos. Tá?
Só que surge um pepino. Paulo não tem como manter o estilo de vida de Lúcia, porque a Lúcia era rica. A Lúcia tinha muita grana. E como é que ele ia manter a Lúcia, né? Com o dinheiro que ela tinha, com as joias que ela usava. Paulo, então, morre de vergonha de não poder sustentar a Lúcia e decide largar a Lúcia, né? Decide abandonar a Lúcia porque ele sabia que não poderia cumprir com isso, né? De sustentar a Lúcia, de sustentar os luxos. Lúcia, por sua vez, apesar de apaixonada, não abandona essa vida de prostituição. Ela não abandona o dinheiro. Então, olha só, isso vai mostrando os vícios, os problemas que a Lúcia tinha que resolver, né? Essas questões morais e de caráter que a Lúcia tinha. Então, José de Alencar, ele vai colocar essas características da Lúcia como um desvio de caráter, né? Não é um bom comportamento. Então, a Lúcia precisava abandonar esses vícios, principalmente a questão do dinheiro, né? Para viver esse amor. Só que ela não consegue, né? E como o Paulo vai embora, ela volta a ser prostituta, tá? Paulo não esquece Lúcia, que também não consegue esquecer Paulo. Não quer dizer que eles se separaram, eles não vão se amar mais. Eles continuam se amando, né? Porém, cada um no seu canto. E aí vai seguindo a história. E o que acontece? Há aí uma cena muito interessante e uma cena que chama assim, a atenção e é até escandalosa para o período. Né? E essa obra de Lúcia, Lucíola, né, foi muito criticada na época, né? Como trazer uma prostituta como personagem principal, né? Dentro desse período, do romantismo, como assim, né? Mas precisava se chegar até o final da obra para entender o pensamento de José de Alencar. E aí, para botar lenha na fogueira, José de Alencar faz uma descrição de uma cena, né? Em que Lúcia é convidada para um jantar, assim como Paulo. E os dois acabam se encontrando nesse jantar. Lúcia, para fazer um ciúme no Paulo, né, para mostrar que ela estava por cima da carne seca, que ela não estava na sofrência, o que ela faz? Ela faz um striptease em cima da mesa. Então, ela bebe, né? Come, bebe, fica alterada e ali ela começa a tirar a roupa, né? Paulo, por sua vez, vê aquilo, fica muito pé da vida com Lúcia e sai daquele jantar. Lúcia, então, se dá conta do que fez, fica arrependida, pega as roupas, pega tudo e sai correndo e vai atrás de Paulo, né? Pedir desculpa para ele, fala que ainda ama, que ela quer ficar com ele, aquela coisa toda. E aí eles voltam a se encontrar e vai se encontrando. E aí Lúcia, de fato, decide abandonar a vida de prostituição, decide abandonar a riqueza, tá? E escolhe viver uma vida bem simples ao lado de Paulo. Então ela abandona tudo, gente, para ficar com Paulo. Aí ela começa a se tornar a heroína da história. Aquela ideia do amor que vence a barreira e que pode purificar o personagem, tá? Então o que acontece? Paulo vai viver com Lúcia, Lúcia vai viver com Paulo, numa casinha bem simples. Então, ela abandona lá o casarão que ela morava, abandona as joias, o dinheiro, e vai viver com o Paulo. Tá? E aí, um belo dia, ela chama o Paulo para dar uma volta, e aí ela senta lá na praia de Icaraí, lá em Niterói, e vai contar a sua verdadeira história para o Paulo. Né? E aí ela conta que o nome dela não é Lúcia, o nome dela verdadeiro é Maria da Glória, tá? E conta como é que virou Lúcia. Aí vem uma história muito triste, e a gente acaba perdoando Lúcia, né? Ou a Maria da Glória agora, né? Acaba entendendo a história e entende e acaba perdoando Maria da Glória. O que acontece? Maria da Glória, quando tinha, acho que apenas 14 anos, ainda uma pequena menina, né? Vê toda a sua família sofrer com febre amarela. Todo mundo fica doente. Ela não.
Então, ela vê o pai definhar, ela vê a mãe definhar, ela tem uma irmã menor, mais jovem, que ela cuidava dessa irmã, então ela tinha um carinho de mãe por essa irmã, né? E ela também sofre, chora, né, de dor, de tudo, por estar doente. E como o pai estava doente, a mãe estava doente, não entrava dinheiro na casa, porque não tinha como trabalhar. Então, Maria da Glória pensa em como conseguir dinheiro, né? E aí ela fica ali na porta de casa com aquela canequinha dela ali pedindo dinheiro para as pessoas, né? Até que passa o senhor Couto, acho que é Couto mesmo o nome do personagem, que é um senhor mais velho, e oferece algumas moedas para Maria da Glória. Mas ele daria as moedas se ela fosse até a casa dele, né? Maria da Glória, então, aceita. Só que ao chegar ao portão do seu Couto, ela voltava chorando, falando que ela não podia fazer aquilo, né? Ela era pura, ela queria se manter pura, mas aí ela chegava em casa, a irmãzinha esticava os braços, falando que estava muito doente, que ela precisava de ajuda. O pai, a mãe, todo mundo sofrendo, e ela era que poderia ajudar daquela forma, levando dinheiro para dentro de casa. E aí ela vai e se prostitui dessa maneira, tá? Então, a primeira vez que ela vai se prostituir é em nome da família. Por isso que nós, leitores, acabamos perdoando a Lúcia, né? E no caso aí a Maria da Glória. Aí ela continuou contando que nós, então descobrimos que, na verdade, o pai descobre o que havia acontecido e coloca a Lúcia, ou melhor, a Maria da Glória, para fora de casa. O pai expulsa a filha, apesar dela ter salvo todo mundo. O pai expulsa a filha de casa, tá? E aí ela fazer o que agora, né? Como é que ela vai sobreviver? Se agora ela não tem uma casa, ela não tem comida, ela não tem onde viver e não é mais uma menina virgem. Ela se prostituiu. Quem que vai casar com Lúcia? Então a Lúcia estava condenada a essa vida. Então ela encontra uma espécie de uma cafetina que a convida a viver na sua casa. Só que para viver lá ela teria que continuar se prostituindo. E aí não tem outra saída para ela, ela vai viver nessa casa de prostituição. E lá ela conhece Lúcia. Então existe uma verdadeira Lúcia, que foi amiga da Maria da Glória. Só que Lúcia também vai morrer, morre de febre amarela. E no dia do enterro de Lúcia, a Maria da Glória troca os documentos, né? Então enterra a Lúcia como Maria da Glória e ela assume a identidade da amiga. A família, então, acredita que Maria da Glória havia morrido de febre amarela. Então, a família não procura e, de uma certa maneira, ela livra a cara da família, né? O pai não precisa ficar mais envergonhado de ter uma filha prostituta. A filha morreu, né? Só que, na verdade, ela assumiu uma outra identidade. E essa história que ela conta para Paulo. Paulo, então, vira e fala assim: ah, eu sabia que você guardava a pureza da alma, que você era diferente. E aí os dois se abraçam, né? E ele, então, fica mais apaixonado por ela. E o que, que acontece no final dessa obra, meninos? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem umas passagens, tá? Do texto. Ó, isso que eu acabei de falar está sendo descrito aqui. O que, que acontece no final da obra? Maria da Glória, agora, né? A gente já pode chamá-la de Maria da Glória. Ela assume a sua identidade verdadeira. Maria da Glória engravida de Paulo. Né? Os dois vão viver ali a vidinha simples, todos felizes, e ela acaba ficando grávida de Paulo. Só que a obra romântica, a prosa romântica, ela também tem esse cunho pedagógico de ensinar o leitor bons comportamentos, de conduzir o leitor na justiça e na moral. Então, se José de Alencar permitisse que Lúcia, ou melhor, Maria da Glória, se casasse e tivesse um filho, o que, que ele estaria ensinando para as suas leitoras, principalmente?
que não teria problema se prostituir, que a sociedade ia aceitá-la. E então, depois, ela poderia se casar, né? E viver feliz para sempre. Primeiro, ela se prostitui, tem a vida que quer, vai desfrutar do dinheiro, depois casa e é feliz para sempre. Não. Tá vendo? Olha o personagem que vai ter uma conduta errônea, uma conduta não aceita pela sociedade. Ele tem que ser punido, né? Lúcia, Maria da Glória, não foi o personagem heróico, não foi um personagem de ações exemplares, a não ser o momento que ela, se arrependendo da vida que teve e por amor abandona tudo, né? Então, por isso que eu falei que o amor ele é o sentimento fundamental, entender que o personagem vai largar tudo por amor. Então, ela se torna heroína aí, no momento que ela se transforma, e aí ela passa a ser esse personagem exemplar, né? O que José de Alencar faz com Maria da Glória? Né? Já que ele não pode deixar Maria da Glória se casar, ele precisa matar Maria da Glória. Então, ela engravida de Paulo, só que essa gravidez não vai à frente. Ela acaba perdendo o bebê, né? O bebê morre dentro da sua barriga. Ela sabe disso. Ela sabe que ela estava grávida, ela sabe que o bebê estava morto na sua barriga, e ela decide não abortar essa criança, né? Ela decide morrer junto com essa criança. Então, essa criança vai ficar no seu ventre, né? E aí tá morto, né? Vai apodrecer ali dentro e vai contaminar o corpo de Lúcia, que vai morrer de uma infecção generalizada, né? Então, dessa maneira, José de Alencar está ensinando a leitora, né, que ela não pode fazer o que a Lúcia fez, está errado, né? Então, está falando do comportamento, está idealizando o comportamento, está idealizando a elite, como eu falei para vocês, comportamento da burguesia, né? Ela não se casou de verdade. Como é que ela ia se casar na igreja, né? Que igreja ia fazer isso, casar uma prostituta? Então, há todo um respeito em relação a essa instituição do casamento, da constituição familiar, da igreja, tá? Por isso que não dá para a Lúcia se casar no final da obra dentro de uma idealização romântica. Aí ela acaba morrendo, né? E assim ela se purifica, ela se torna uma heroína porque ela passa a ser um personagem que se torna exemplar. Até aqui deu para vocês entenderem, gente, como é que funciona o romantismo, né? O romance romântico, a prosa romântica. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo para vocês, para todo mundo? Então, ótimo. Eu deixei alguns trechinhos da obra para vocês perceberem na escrita como é que isso aparece, tá? Aqui ela conta lá como é que ela se tornou prostituta. Olha lá, ele tirou do bolso algumas moedas de ouro, sobre as quais me precipitei pedindo-lhe de joelhos, mas que desse para salvar minha mãe. Mas senti seus lábios que me tocavam e fugi. Tá vendo? Então, ele oferece dinheiro em troca do corpo da Maria da Glória. E ela foge. Oh, não posso contar-lhe que luta foi a minha. 3 vezes corri espavorida até a casa e, diante daquela agonia, sentia renascer a coragem e voltava. Não sabia o que queria esse homem. Ignorava, então, o que é a honra e a virtude da mulher. O que se revoltava em mim era o pudor ofendido. Desde que meus véus se despedaçavam, cuidei que morria, tá vendo? Ela se arrepende de tudo isso, ela mostra como foi dolorido para ela virar prostituta. Não senti mais nada, senão o contato frio das moedas de ouro que eu cerrava na minha mão crispada. O meu pensamento estava junto do leito de dor, onde gemia tudo o que eu amava neste mundo. Tá? Lúcia revela sua gravidez para Paulo, porém ela tem a noção de que não pode ter esse filho, tá vendo? Ó, tornou-se lívida a voz e encobriu-se.
Quando me lembro que um filho pode gerar das minhas entranhas, tenho horror de mim mesma. Não diga isso, Lúcia. Que mulher não deseja gozar desse sublime sentimento da maternidade? Oh, um filho, se Deus mudesse, seria o perdão da minha culpa. Mas sinto que ele não poderia viver no meu seio. Eu o mataria. Eu, depois de ter o concebido. Não que ela fosse matar ele de verdade, gente, mas é porque, né, ele seria o filho da prostituta. Então, quem na sociedade ia respeitar essa criança, né? Ia ser chamada desse nome. Então, ela fala que mataria nesse sentido, né? Como é que eu posso ter um filho se ele não vai ser respeitado? Pela minha conduta, eu não posso ter um filho. Não compreendi esse fenômeno. Ainda hoje não posso explicar senão por alguma das misteriosas afinidades do corpo com o espírito que o habita. Maria da Glória, então, morre no final da história, né? Como eu disse para vocês. Aqui é aquela ideia do amor que eu disse para vocês, né? Ó, a bondade do amor faz com que Maria da Glória, antes em trevas, seja repleta de luz. O amor age sobre ela com um poder transformador. Mas mesmo toda essa luminosidade não é suficiente para salvar Maria da Glória e seu filho da morte. Sabendo-se grávida, tem a ideia clara de que aquela criança não viverá, afinal é feito de um ventre impuro e de um relacionamento ilícito. Eles não possuem uma união sacramentada, como eu disse, eles não se casaram de verdade. Adivinha também que esta materialização do amor a levará à morte, né? Então, é só a morte que pode purificar Maria da Glória. Ok, meninos? Alguma pergunta? Deu para entender direitinho? Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu vou botar esse slide lá para vocês. A aula vai ficar gravada também, para vocês poderem rever se quiserem. Tá bom? Perguntas? Tranquilo? Então, eu vou liberar vocês, tá bom? A gente se encontra semana que vem para a gente fazer alguns exercícios. Durante a semana, eu vou botar um videozinho. Essa semana, eu vou botar um só, exatamente para a gente poder encerrar na aula ao vivo esse assunto sobre o romantismo com exercícios, tá? E aí eu vou botar sobre a prosa indianista, né? A importância da prosa indianista, que elementos a gente encontra no texto, tá bom? Espero vocês, então, na quinta-feira que vem, tá? Um abraço para todos. Tchauzinho, Geise. De nada, tá? Tchau, Ana Luísa. Até mais, gente. Tchau, Cauã. Tchau, Natan. Até breve, gente. Tchau, tchau.